instituições financeiras consultadas pelo Banco Central elevaram novamente a projeção para o crescimento da economia brasileira esse ano, de 5,05% para 5,18%. Para 2022, a expectativa para o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, é de crescimento de 2,10%. E para falar um pouco mais sobre economia, sobre esse cenário atual que a gente vive no Brasil, a gente vai conversar a partir de agora, aqui no estúdio, com o presidente do Conselho Regional de Economia. A gente vai conversar a partir de agora com o doutor Francisco Nunes. Ele é o nosso entrevistado de hoje, ao vivo via internet. Boa tarde, doutor Francisco, bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Vitor Paiva, boa tarde aos telespectadores do seu programa, e eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa, então, conversar sobre cenários, tendências, sobre essa realidade econômica brasileira, motivado principalmente por essa crise pandêmica, Como é que o senhor analisa? Disposição, Vitor. Pois não. Como é que o senhor analisa, doutor Francisco, esses números positivos na geração de empregos aqui na Paraíba especialmente, aqui em João Pessoa, alguns dados do CAGED, inclusive, positivos, né, doutor Francisco? Sim, nós estamos, felizmente, entrando num momento de positividade à luz dos números, que se apresentam. Eu diria que nós já entramos naquela que eu chamo terceira fase de uma crise, notadamente de uma crise pandêmica, quando a primeira tem a ver com a sobrevivência, a sobrevivência humana e a sobrevivência dos negócios. A segunda é a da recuperação, e felizmente os números têm mostrado que nós já tivemos essa recuperação à luz do que éramos em termos de PIB antes de começar a pandemia, e nós estamos agora entrando numa fase de superação, com essas previsões que você já fez referência, que foram revistas, inclusive, com um pouco mais, uma dose maior de otimismo, que superior a 5% no caso brasileiro. E eu diria que na Paraíba nós estamos no mesmo trem, nós estamos nessa mesma perspectiva de termos um crescimento positivo. Obviamente que isso não nos livra dos desafios que a crise nos impôs, nesse momento de superação. Nós vamos precisar de gerar empregos, porque as pessoas que estão agora perdendo a renda do auxílio emergencial, as pessoas que perderam seus empregos em função da crise, elas estão ansiando para voltar ao mercado de trabalho, para recuperar a sua vaga, e nós precisamos disso para gerar produtividade, para gerar renda, para poder a nossa economia voltar a crescer. Mas o meu sentimento é positivo nesse momento. Ao ponto em que a gente vai avançando na vacinação, a gente está vendo os exemplos do mundo inteiro, avançando na vacinação, população imunizada, economia retornando. O senhor acha que esses ventos positivos que começam a soprar aqui na Paraíba, eles já são reflexo exatamente dessa política, as pessoas tomando vacina e a economia retornando, sobretudo de bens, a construção civil também, que não parou em momento algum, doutor Francisco? Com certeza, sim, Vitor. Nós estamos bem colocados, nesse ranking, da vacinação brasileira. A Paraíba é um estado, que passou um bom tempo aí entre os 5 mais de maior intensidade, nos números da vacinação, e estamos ainda, próximo a essa classificação. Isso nos rende esse resultado, essa colheita positiva, porque a gente sabe que o avanço nesse processo de vacinação é uma condição essencial, muito importante, para essa retomada do momento de superação. As empresas, o sistema produtivo como um todo, começam a voltar de maneira mais confiante à normalidade, das suas operações.
O governo tem anunciado, tanto o governo do estado como o governo de João Pessoa, né, anunciaram aí uma série de investimentos que mexem com construção civil, né, e a gente sabe que a construção civil é um dos setores econômicos que, quando estimulados, eles dão a resposta muito imediata, né? Levando a renda às pessoas, e essa renda, obviamente, ela escoa, ela se espraia, né, no comércio local, ela impacta o varejo, que, por sua vez, o varejo, né, sendo impactado positivamente, ele compra da indústria, a indústria compra do setor primário para transformar, e aí nós vamos entrando nesse ritmo de crescimento para que a gente, né, respire, né, em função de toda essa angústia que essa crise pandêmica tem acarretado para todos nós, paraibanos, pessoenses, para toda a população, né, brasileira e mundial. Doutor Francisco, e para 2022, hein? Qual é a sua perspectiva? Como é que os senhores estão avaliando, né, com os números, as pesquisas que, claro, as consultorias nessa área de economia possuem? Qual é a perspectiva para 2022? A gente está virando o semestre de 21 e 22. Como será esse ano, hein, doutor Francisco? Nós temos alguns institutos e alguns órgãos, né, conceituados em nível de Brasil e em nível internacional, né, a exemplo do Fórum Econômico Mundial, do próprio Fundo Monetário Internacional. Por exemplo, no campo da inflação, nós temos uma perspectiva e uma projeção para 2022 da ordem de 3,5%, que seria um pouco menor do que está se estimando para este ano de 2021. No campo do crescimento, nós estamos com uma estimativa da ordem de 3,45%, 3,5% para 2022. Mas são estimativas, né? Então, o ritmo desse crescimento, ele depende de uma série de variáveis, como, por exemplo, o processo de consolidação da população brasileira vacinada, né? Do nível de atratividade que a gente possa oferecer, inclusive para os investimentos internacionais, né? Do nível de confiança que a população e os investidores brasileiros passarão a ter em nós mesmos, né? Do ponto de vista doméstico, para retomarem com toda a força, né? Os investimentos produtivos e o crescimento da economia. Mas, de toda sorte, né? Nessa perspectiva, nós entendemos, sim, eu sou de uma linha que penso que nós teremos um ano de 2022 também de crescimento, um ano positivo, um ano de superação. Doutor Francisco Nunes, muito obrigado, viu, por sua atenção com a gente aqui. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço, Vitor, sempre à disposição de vocês. O Conselho de Economia estará sempre presente quando convocado. Tá aí.